Olá, meu nome é Camila Coradetti, eu tenho 34 anos, sou moradora daqui da cidade de Mauá. Sou Guilherme Marque ou Giga. Atualmente trabalho com audiovisual na Somar Produções, com a Camila, mas eu sou formado em Ciências Sociais, me formei em 2012 na Fundação Santo André, mas sempre curti muito cinema, então todo o meu espaço, toda a minha atuação dentro da sala de aula, né, sempre foi também um espaço para trabalhar com obras audiovisuais, né? Então sempre achei que o cinema é uma ferramenta muito importante para a gente discutir perspectivas, e sempre me interessei também muito pela história por trás do filme, mas nunca imaginei trabalhar com audiovisual. Eu sou cria do ABC, sou criado em Mauá, né? Então a gente trabalha hoje em dia com cinema independente e autoral no ABC Paulista, né? Com os incentivos públicos que atualmente têm tido mais propostas de incentivo dentro dos municípios. A gente conseguiu alguns projetos de Paulo Gustavo para estar realizando documentários, ficções e outros projetos audiovisuais também, como séries musicais, podcast. Então a gente tem essa trajetória dentro do audiovisual, não só no cinema. E fora isso, a gente trabalha com educação, né? Audiovisual, cursos de documentário, oficina de elaboração de projeto cultural. A Somar, ela se inicia ali em 2021, ela se formaliza em 2022, né? E desde então a gente vem fazendo alguns trabalhos, mas que a gente conseguiu aproveitar muito bem esse momento dessas leis de fomento, né, que vieram agora com a Lei Paulo Gustavo e com a Política Nacional Aldir Blanc. Antes disso a gente tinha participado de algumas produções, mas ainda num contexto extremamente independente ou no âmbito universitário, e que agora essas leis possibilitaram que a gente colocasse os nossos projetos, que a gente pudesse desenvolver a nossa digital, a nossa identidade, aquilo que a gente quer passar, que é esse cinema de pertencimento mesmo, que a Mila colocou, né? Um pertencimento do local que a gente fala, assim, que a gente fala de uma região periférica, de uma região industrial, a gente fala de uma perspectiva dos trabalhadores. Antes disso, ou até paralelo a isso, né, é interessante falar que essas leis possibilitaram também que o ano passado fosse o primeiro ano que a gente trabalhasse exclusivamente com a Somar e com o audiovisual. Até então, a gente sempre levou outros trabalhos em paralelo. Até 2023, a Mila trabalhava como fotógrafa, fazendo vários freelas, trabalhando com agência, com booking. Eu trabalhava numa cervejaria, então a gente conseguiu, de fato, dar um pontapé nisso que a gente acredita, né? O Teias é um curta-metragem que a gente escreveu o roteiro, fez a direção e produção. Ele foi aprovado pelo PROAC. Ele é um projeto que ele surgiu a partir de uma ida nossa para a praia, e a gente vendo um trabalhador que se veste de Homem-Aranha para vender algodão na praia, a gente pensou como que é essa vida por trás da máscara, né? E como que é a vida desse super-herói oculto. Então a gente criou um roteiro que é sobre a Pietra, que é uma vendedora de algodão doce da Praia de Santos, e a relação dela, ela é uma mãe solo, é uma trabalhadora autônoma, que é uma jovem de 24 anos, então ela enfrenta esses conflitos de uma jovem, mas que já tem grandes responsabilidades, né? Então nossa primeira ficção a partir da Somar é Teias. Ele está nesse momento em processo de distribuição, então a gente está escrevendo ele nos editais ou nos festivais para que ele esteja agora no circuito de festival. O Céu das Artes é um espaço pelo qual a gente tem muito carinho e que a gente vem construindo uma parceria com os gestores desse espaço, com os trabalhadores desse espaço, de 2021 para cá. Nossa primeira aproximação com esse espaço em 2021 foi através de uma das Aldir Blanc, que a gente conseguiu fazer um cine-debate aqui, que chamava Cine Debate Nuestro Americano,
Então já tinha um pouco dessa digital de trazer muito a América Latina para o que a gente faz, e que a gente exibiu 2 filmes, uma ficção que a Camila fez a produção, que chama La Judieira, e um documentário feito no Chile, que a gente fez produção executiva, que se chama Regalé Mis Ojos. Então essa foi o nosso primeiro contato com o Espaço do Céu das Artes. Aí em 2022 a Mila assumiu como oficineira de um curso de cinema que teve aqui. Então durante alguns meses ela utilizou o espaço para fazer esse curso também. E a gente tem uma relação de muita abertura com o pessoal daqui, e a gente sempre que dá, sempre que pode, a gente traz oficinas de elaboração de projeto, oficinas de produção cultural, outros cinedebates, tudo a gente acaba realizando aqui. Então é um espaço que atende uma população muito grande. Ele tem uma estrutura legal, então tem banheiro, tem rampa, tem um ponto de ônibus perto, está perto da estação de trem, tem um estacionamento, tem biblioteca, tem áreas que tem uma sombra, mas a gente sabe que também é um espaço que ainda carece de algumas coisas, né? Então, de infraestrutura básica, e que é um espaço que em algum momento também foi projetado para ser um polo audiovisual da cidade. Né, tanto de exibição quanto de produção. Então, tanto é que você vai no espaço do teatro, ele é um espaço que tem uma estrutura de som muito boa, ele consegue ficar completamente escuro para fazer uma projeção, e ele tinha um projetor muito bom, que, se eu não me engano, no começo de 2021 também foi furtado, e aí ficou, acho que até o final do ano passado, sem um projetor. E aí, recentemente, passou por uma reforma. A gente ainda não foi lá depois dessa reforma, mas é um espaço que a gente pensa também em utilizar para um outro projeto nosso que dá início esse ano, que é um cineclube, né, que se chama Buena Vista Cineclube, e que vai ser itinerante pela cidade. E aí um dos espaços que a gente pensa é aqui por causa dessa nossa relação mesmo. E aí, só para complementar, um outro espaço que nos acolheu muito aqui na cidade de Mauá, que eu acho importante falar, é a Associação Dona Jo, que é um espaço que ele é gerido por pessoas mesmo, né, por civis, e que tem fomentado, né, várias ações culturais dentro desse local, e é um espaço que nos acolheu muito, que a gente também consegue fazer cineclube, produção, gravação, oficina. Então esse espaço, esses dois são os 2 espaços que a gente tem de acolhimento, né? O Céu das Artes, que é um espaço público, e a Associação Dona Jo, que é feito de gente como a gente. Eu acho que a gente já evoluiu muito no audiovisual, na produção audiovisual nas cidades, não só em Mauá, né? Através da Paulo Gustavo, eu acho que aconteceu um movimento que nunca tinha acontecido antes, que é dos municípios receberem uma verba para fazer cinema, para fazer audiovisual na sua cidade. Então, acho que esse foi um movimento muito importante para as cidades, porque possibilitou que a gente pudesse contar nossas histórias, né? E que a gente pudesse contar nossas histórias, não outras pessoas de fora viessem aqui contar, né, alguma história sobre a região. Então, eu acho que já avançou bastante com essa política. Poderia ter políticas, né, de continuidade para pensar não só, né, que essa política da Paulo Gustavo veio através, né, da pandemia, né, por conta da pandemia que os trabalhadores não conseguiram trabalhar, mas que ela fosse uma política contínua, né, para a gente conseguir todo ano ter incentivo público para conseguir fazer nossos trabalhos, porque hoje a gente faz cinema no Brasil através de incentivo público, né, a gente não consegue pagar do nosso bolso para fazer cinema, então a gente precisa desse apoio, a gente precisa desse suporte, porque senão a gente não consegue realizar. Então, acho que é fundamental que as prefeituras, que os governos, eles se atentem a isso, né? Que a cultura, ela tem que ser um projeto contínuo nas regiões, nas cidades, né? Ela não pode mudar conforme o governo vai mudando, ela tem que ter um planejamento contínuo para que a gente consiga pensar de fato nas necessidades dessa região e atender às necessidades. Acho que precisa de formação, né? A gente precisa formar a nossa população a aprender a escrever projeto, a contar suas histórias, a gravar, a fotografar, a ligar um som. Então tem que ter formação, e isso é uma política pública, né? Que tem que
tem que estar atento e entender que esse é um mercado, e é um mercado que tem crescido cada vez mais e que vai necessitar de mão de obra, e se a gente formar os nossos aqui para produzir, a gente pode criar um polo muito maior, né, e muito mais potente. A gente já tem no ABC muitos artistas de diferentes áreas, a gente tem um polo cultural muito intenso aqui. O que a gente precisa de fato é desse incentivo para conseguir fazer o que a gente faz, porque muitas vezes, para a gente conseguir fazer o que a gente gostaria, a gente tem que ir para outros lugares, tem que trabalhar para São Paulo, tem que trabalhar em outros lugares para conseguir ter o que a gente gostaria, né? Fazer o que a gente gosta. E acho que não precisa disso, né? A gente pode fazer aqui na nossa região, no nosso território. Então a galera se forma, seja com cursos ou através da vivência mesmo, e tem que se deslocar para trabalhar e não consegue achar meios de produção e de realização e de exibição aqui na cidade. Então acho que é o que a Camila falou mesmo, o papel do fomento, da formação, e como essas leis vêm dando um impulso para isso, né?